Meus irmãos, antes de eu abrir aqui, explanar uns versículos do capítulo 15 e o 24, eu quero dizer algo para os irmãos, que para nós avançarmos na vida, conquistar algumas vitórias, é necessário ter duas atitudes. Número 1, lutar. Capítulo 15 eu vou usar como base para falar sobre isso. E orar. É o que estamos fazendo aqui nesta madrugada, porque a oração ela é a chave da vitória. Mas temos que lutar também. Não adianta orar e não lutar. Não adianta pedir e não lutar, porque uma ação nossa pode nos trazer, positivamente falando, grandes resultados. Por isso que devemos tomar atitudes. Amém? Abra vossas Bíblias em Gênesis, no livro de Gênesis, capítulo de número 15. Vou ler alguns versículos. Prometo ser bem simples e objetivo na mensagem. E depois vamos abrir em Gênesis capítulo 24. Vamos ler também alguns versículos. Gênesis capítulo 14, perdão. Os irmãos acharam? Gênesis capítulo 14, versículo... Eu vou começar dos 5 e na sequência eu vou pular diretamente para versículo do 5, eu vou pular direto para o 12, amém? Só para os irmãos não se perderem na leitura. Um ano depois, Quedorlaomer e seus aliados vieram e derrotaram os Refaíns em Asterote, Carnaim, os Zuzins em Ra, os Emis em Savé, Kiriatim. Verso de número 11, perdão. Os invasores vitoriosos saquearam Sodoma e Gomorra e partiram para casa, levando consigo todos os espólios, em outras traduções, espólios da guerra e os mantimentos. Também capturaram Ló, o sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e tudo o que ele possuía. Um dos homens de Ló, porém, conseguiu escapar e contou tudo a Abrão, o hebreu, que morava junto ao bosque de carvalhos, pertencente a Manré. Meu Deus, Manré. O amorreu. Manré e seus parentes Escol e Aner eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou os 318 homens treinados que tinham nascido em sua casa. Perseguiu o exército de Quedorlaomer até alcançá-los em Dan, onde dividiu os seus homens em grupos e atacou durante a noite. O exército de Quedorlaomer fugiu, mas Abraão perseguiu até Obá, ao norte de Damasco. Abraão recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta Ló, seu sobrinho, com todos os bens, as mulheres e os outros prisioneiros. Irmão, capítulo de número 24. Vamos ler, meus irmãos, a leitura nos leva mais longe. É bom ler. Leitura muda a vida. Faz bem para o cérebro também. Vou ler para não perder tempo. Abraão, é porque o nome dele já tinha sido mudado, amém, meus irmãos? Abraão estava bem velho e o Senhor o havia abençoado em tudo. Certo dia Abraão disse ao seu servo mais antigo, o homem encarregado de sua casa: faça um juramento colocando a mão debaixo da minha coxa. Jure pelo Senhor, o Deus dos céus e da terra, que não deixará meu filho se casar com uma das mulheres cananitas que aqui vivem. Verso de número 63. Leitura extensa, meus irmãos. Eu vou lendo, tá bom?
Ao entardecer, enquanto caminhava pelo campo e meditava, levantou os olhos e viu que camelos se aproximavam. Quando Rebeca levantou os olhos e viu Isaque, desceu do camelo e no mesmo instante, verso de número 66, depois o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Isaque a levou para a tenda de Sara, sua mãe, e Rebeca se tornou sua mulher. Ele a amava profundamente e nela encontrou consolação depois que sua mãe morreu. Amém? Meus irmãos, tem uns até desanimados aí cada leitura. Meus irmãos, vamos lá, Gênesis capítulo 14, e alguns versículos que eu li, vai falar aqui sobre uma guerra que houve entre 5 reis contra 4 reis. 5 reis, 5 exércitos, amém? 4 reis, 4 exércitos. A Bíblia diz que o Kedorlaomer, esse nome é um pouco difícil de falar, entrava até minha língua. Ele era o líder, né? O líder desses exércitos, né? Que vieram com ele, seus aliados. E com ele o seu exército e mais 3 exércitos. Então foram 4 exércitos, 3 exércitos contando com o dele, 4. Para atacar Sodoma e Gomorra, que era um rei que reinava em Sodoma, outro em Gomorra e mais outros reinos. A Bíblia diz que antes deles chegarem em Sodoma e Gomorra e atacarem a cidade, eles passaram por algumas tribos e atacaram. A Bíblia diz, e no livro de Deuteronômio, capítulo de número 2, nos seus versículos de número 21 e 22, vai falar que os refaíns e os zuzins que lemos aqui no Gênesis capítulo 14, versículo 5, eram gigantes, homens de altas estaturas e povo grande e numeroso. Assim a Bíblia diz. E esse povo, exatamente este povo, essa tribo foi atacada por esses exércitos. E como era de costume na época, quando eles tomavam a tribos ou tribos, né, eles faziam homens de escravos e levavam alguns melhores para a guerra. Então tinha gigantes no meio. Estou trazendo só uma introdução para os irmãos entenderem aqui qual foi o desafio de Abraão. E a Bíblia diz que então teve gigantes no meio da luta. Não só foi por isso que eles venceram a guerra contra 5 reis e 5 exércitos, mas eles conseguiram tomar a cidade, levar todo o povo cativo. Ló, que era sobrinho de Abraão, e as mulheres, enfim. A Bíblia diz que quando um deles conseguiu escapar, foi avisar Abraão. E Abraão de imediato, irmãos, quando soube, ele reuniu 318 homens de sua casa. Só que uma coisa é fato, a Bíblia diz, não é coisa da minha cabeça, que Abraão, irmão, sem fundo musical, que Abraão não era guerreiro, não tinha soldados, ele era apenas um pastor de ovelhas, de rebanhos, etc. Mas a Bíblia diz que ele tinha homens de guerra dentro da sua casa. Como assim? Se Abraão é apenas um pastor, por que tem homens de guerra lá? Porque Abraão andava preparado. Abraão não ia para a guerra, mas a qualquer momento poderia estourar uma guerra. Mas Abraão estava preparado. Não era um crente despreparado, era um crente que estava preparado. E a Bíblia diz que 5 reis e 5 exércitos perderam para 4 reis e 4 exércitos. Ele estava na maioria, mas mesmo assim perderam. E a Bíblia diz que Abraão, com 318 soldados, venceu a guerra. Mas uma coisa que está escrito, não vou precisar nem ler, mas já está na cabeça, que está em Gênesis capítulo 14, versículo 20, que depois que Abraão foi para a guerra, Melquisedeque apareceu para Abraão, o sumo sacerdote, e disse para Abraão que Deus, o grande Deus, o Altíssimo Deus, te abençoe, porque ele venceu os seus inimigos por você. Na tradução NVT, tá? Em outras traduções pode estar um pouco diferente. Mas, antes disso, de ter esse encontro, a Bíblia fala que Abraão teve uma administração no seu pequeno exército. Ele dividiu os grupos em 2 e os atacou à noite. Uma coisa me chamou a atenção
eu gosto de detalhes na Bíblia, e é nisso que eu gosto de me aprofundar. Como é que um homem com 318 soldados vai para uma guerra com 4 exércitos fortes, com grandes homens gigantes, por apenas um homem, por uma família, ou por famílias que estavam lá? A Bíblia diz que o propósito dele só foi resgatar Ló. Mas uma coisa que me chamou a atenção aqui: como é que um homem tem uma capacidade de tomar uma atitude dessa, uma decisão que arriscaria a sua casa, a sua vida, o seu futuro e a promessa que estava sobre a vida dele? Porque aqui em Gênesis capítulo 14, a promessa ainda não tinha se cumprido na vida de Abraão. Então ele colocou em risco até mesmo a sua promessa. Porque se ele vai e morre, hoje não existiria mais Israel. Hoje não ouviríamos falar de Abraão mais, e a história terminava aqui. Só que a Bíblia diz que Deus lutou por Abraão, mas Abraão foi para a guerra, mas quem venceu por ele foi Deus. Meus irmãos, quando a gente se deparar com gigantes e situações que são maiores do que a nossa capacidade e possibilidade de vencer, temos que acreditar e crer que aquilo que não podemos fazer, Deus fará por nós. Abraão não foi capaz de vencer o exército pela sua própria força, e nem pelo seu pequeno exército. Mas Melquisedeque nos deu aqui uma resposta. Foi Deus que venceu por Abraão. Então, se você tomar uma atitude e for para a guerra, Deus vai lutar com você. Mas Deus não vai lutar com você de braços cruzados, parado, sem tomar uma atitude. Deus só luta por você quando você vai para a guerra. E assim ele se mostra fiel que está do seu lado. Esse é o primeiro tópico. O segundo tópico é: quando quisermos também, além de tomarmos uma atitude ou algumas atitudes em prol do nosso propósito ou objetivo, devemos orar. Porque a oração também nos traz vitória. A oração é a chave da vitória. A Bíblia diz que quando Abraão pediu para o seu servo buscar uma esposa para Isaac, até parece que estou falando de casamento, mas não tem nada a ver. É outra coisa que vai mais além. A Bíblia diz que uma coisa é fato, está bem no comecinho esse segredo. A Bíblia não fala que foi Isaac que tomou uma atitude e falou: pai, preciso casar. A Bíblia não fala que Isaac ficava indagando o pai dele, dizendo: pai, eu preciso casar. Em nenhum momento a Bíblia relata que Isaac ficava cobrando isso de Abraão. Porque naquela época, na cultura ocidental, quem escolhia os casamentos eram os pais, não era o próprio homem. Só teve uma exceção, Jacó, né? Tudo fugiu. Mas em outros casos, como aqui de de Isaac, foi Abraão que escolheu. Uma coisa que é de se admirar: Abraão sabia o tempo certo de encontrar uma esposa para Isaac. Estou falando de casamento, mas não é sobre isso. Veja só, Abraão é uma tipologia, tá? Tem alguns mestres aqui na igreja e vai explicar melhor. Que sabem disso. Isaac é uma tipologia de Cristo e Abraão é uma tipologia do Pai, Deus Pai, e Isaac, Deus Filho. A Bíblia diz que quando Abraão toma uma atitude dessa, manda buscar uma esposa, Isaac está no campo meditando. A palavra diz meditar, mas alguns estudiosos dizem que esse meditar aqui é orar. E o que ele estava fazendo? Orando e sozinho no campo. A Bíblia fala em Gênesis capítulo de número 23 que Sara morre. Sua mãe morreu. Não tinha por que ele andar feliz, não tinha por que ele estar em festas ou comemorando alguma coisa. Ele estava de luto porque tinha perdido a sua mãe. Por isso que no final do versículo do capítulo de Gênesis capítulo 24, a Bíblia fala que Rebeca foi um tipo de consolo para Isaac. E direto, quando Rebeca tem um encontro com Isaac, ele leva direto para a tenda de Sara. Há uma revelação aqui, porque Isaac é o sucessor de Abraão. E Rebeca se tornou a sucessora de Sara. Ou seja, ele estava dando continuidade na história que começou com Abraão. Mas não é aqui, vamos voltar lá para o comecinho. Meus irmãos,
Isaac tinha uma necessidade, concordam? Tá aqui, amém? Mas ele não falou que tinha uma necessidade. E como Abraão toma uma atitude dessa? Como eu acabei de falar que Abraão é uma tipologia do Deus Pai, irmãos, tem coisas que não precisamos falar. Deus já sabe a nossa necessidade. E a Bíblia fala que Abraão pediu para seu servo buscar uma mulher para Isaac, enquanto Isaac está no campo orando, aquilo que ele necessitava estava a caminho. Ó, vou falar de novo. Enquanto Isaac estava orando no campo, meditando, aquilo que ele precisava, o pai já tinha enviado e já estava a caminho, porque ele estava na oração. Isso significa que quando nós estamos orando, pedindo algo, achamos que Deus ainda vai providenciar, mas é o contrário. Antes mesmo, o salmista diz, Salmo de número 139, antes mesmo que alguma palavra viesse à minha boca, o Senhor já as conhece inteiramente. Então, como Deus já sabe o que vamos falar, Ele já está adiantando a resposta. Quando achamos que Deus ainda vai fazer, Ele já fez, está a caminho aquilo que necessitamos, porque estamos lutando e também estamos orando. Só que a nossa capacidade, a nossa limitação não nos permite ir além do limite que Deus estabeleceu para nós, porque dali para frente é Ele que se responsabiliza e é Ele que vai fazer, amém? Receba em nome de Jesus. Meus irmãos.